Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de estágio 1 e projeto 1 para os alunos de contabilidade e gestão financeira. Gente, hoje, de fato, é nosso segundo web aula, tá? E aí a gente vai, se fosse a aula presencial, nesse momento eu estaria comentando com vocês, recebendo a atividade da primeira semana e comentando com vocês. Mas o prazo da atividade vence hoje. Então, mais tarde eu vou entrar no Classroom e vou olhar as atividades que foram enviadas e vou dar no feedback por lá, ok? Como o prazo vai até 11h59 de hoje, então quem não fez ainda tem tempo de correr para fazer a primeira atividade, e que a primeira atividade não é nada de outro mundo não, tá? É só, se vocês se conversarem, não dá 5 minutos para elaborar essa atividade. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é começar a parte 2 da aula de hoje, tá? Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje, gente? O projeto de artigo. Vamos começar a definir e estudar o nosso projeto de artigo, tá? E aí, a estrutura básica do nosso artigo é essa, onde nós temos capa, folha de rosto e folha de avaliação, que são itens, como vocês estão vendo aqui, gente, não tem numeração, ok? E depois nós temos elementos que vai do 1 ao 9, que é a introdução, o referencial teórico, a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa de campo, as considerações finais, ou seja, a conclusão do nosso artigo, cronograma, referências, os apêndices e os anexos, tá? Nota: páginas numeradas sempre no canto inferior direito, gente. Então, no nosso caso, o artigo vai ser numerado e a página vai ser no canto inferior direito, tá? E aí, como é que funciona? A gente vai ter que primeiro salvar o artigo em Word para a gente trabalhar, ok? E aí, perguntas. O projeto do artigo, o que é que eu vou ter que me preocupar para a primeira avaliação? Gente, para a primeira avaliação, o que vai cair é pouquinha coisa, gente. A gente vai trabalhar. Hoje, a gente vai desenvolver toda a aula para o. A aula de hoje já vai ajudar a gente a desenvolver parte da primeira avaliação, ok? Deixa eu deixar mudo de novo, que alguém está falando. Pronto. E aí, gente, o que é que acontece? O que é que cai na primeira avaliação? Primeiro, a data. Eu vou ter uma reunião com a direção, provavelmente na próxima terça, onde a gente vai discutir as datas da primeira avaliação. Mas, quanto ao estágio 1, não se aperreiem muito com isso, tá? A gente vai trabalhando no ritmo que a gente está indo e vai dar tempo de entregar sem problema nenhum. Então, mas para a primeira avaliação, o que é que eu tenho que fazer? Capa, folha de rosto, folha de avaliação. Depois, o referencial teórico e as referências bibliográficas. Todo esse item que está de amarelo é o que eu vou ter que desenvolver para a primeira unidade, para a nota da primeira unidade. Na segunda unidade, eu tenho que finalizar o projeto com essas outras partes aqui que estão faltando a gente definir. Ok? Isso vai ser construído durante as nossas aulas, mas só vão ser avaliados e vão compor a nota da segunda unidade. Ok? Então, a estrutura básica do nosso projeto, ele é dividido em 3 partes. A parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Na parte pré-textual, gente, a gente vai começar a trabalhar o que é que a gente tem na parte pré-textual? A capa, a folha de rosto e a folha de avaliação. Gente, parece negócio tão simples e é muito comum a gente mandar artigo voltar simplesmente porque usaram elementos pré-textuais diferentes do permitido pela faculdade.
tá? Então, trabalhem com o modelo oficial. Hoje mesmo, um aluno, não aqui da turma da noite e da turma da manhã, mandou para mim pelo meu e-mail para eu dar uma olhada num artigo que ele diz que está desenvolvendo, né? Ele está desenvolvendo, etc, etc. E aí, quando primeiro já chega o artigo pronto, que ele vai ter que terminar em dezembro, já está pronto hoje. Segundo, num modelo completamente diferente. Está lá escrito trabalho de conclusão de curso. A gente está trabalhando com artigo. Então, não adianta usar outro modelo. Aqui só é permitido o artigo. Aqui existem algumas regras que a gente precisa seguir, ok? E aí, continuando, tá? A parte textual vai do item 1 ao item 6, que é a introdução, o referencial, a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa de campo, a conclusão e o cronograma. E depois eu tenho aqui a parte pós-textual, que é nada mais, nada menos que as referências bibliográficas que vocês utilizaram, os apêndices, que são documentos que foram produzidos pela equipe que estão sendo utilizados no trabalho, e os anexos, que são documentos da empresa que vocês fizeram a pesquisa de campo, que também estão sendo utilizados no trabalho. Gente, desculpa, mas eu estou com alergia, isso não é gripe. De vez ou outra eu vou ter que parar aqui, porque eu estou em crise mesmo, tá? E aí, gente, o que é que a gente tem que trabalhar na parte pré-textual? Qual é o detalhamento? Primeiro, a capa. O modelo da capa da gente é esse, nada de outro mundo. O nome da faculdade, tá? O título do artigo de vocês, que tem que estar em caixa alta, ok? Como está aqui. E o nome dos autores, em caixa média, ou seja, a primeira letrinha maiúscula do nome e o restante do nome, ok? Tranquilo? E Jaboatão dos Guararapes, que é o local que está sendo feito e apresentado o trabalho, 2020. Ok? É esse o modelinho. Nada mais do que isso. Ok? Beleza? Seguindo. Isso, como já tinha dito lá atrás, vai ser cobrado na primeira avaliação. Depois, gente, a gente tem a folha de rosto, que novamente tem o nome dos autores. Mas observe que não tem mais lá em cima o título, o nome da faculdade, que só está na capa. Depois está aqui, ó. Projeto de artigo apresentado ao coordenador do curso de, aí vamos lá, tecnológico em gestão financeira da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, como requisito para obtenção do título de tecnólogo em gestão financeira. Para os alunos de contabilidade, para o coordenador do curso de bacharelado em ciências contábeis da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, como requisito para obtenção do título de bacharel em ciências contábeis. É isso que tem que estar lá. Orientador, no caso, nesse momento, vocês vão colocar o meu nome, tá? Em caixa média, e a data, tá? E aí, se vocês observarem no documento que está lá na sala de aula do Classroom, está lá o modelinho e está lá a configuração. Esse nome projeto do artigo, ele está encostado à direita e um pouquinho mais abaixo, ok? Essa configuração segue a que está lá no documento que eu postei para vocês utilizarem como modelo, tá? Como foi dito lá no início, a folha de rosto também vai ser utilizada para a primeira avaliação. E aí, a folha de avaliação. Volta a ter o nome da faculdade, o título do artigo, e aí, observe que dessa vez não tem o nome dos alunos, dos autores, tá? E tem comissão examinadora, que nesse momento, a única pessoa que tem sou eu, que vou estar aqui como primeiro examinador, ok? O segundo e terceiro examinador, vocês vão definir quando estiverem trabalhando o estágio 2. Com licença. Ok? Quando estiverem trabalhando o estágio 2. Da mesma forma que o primeiro examinador pode ser que no próximo semestre mude. Vou dar um exemplo. O pessoal de gestão financeira
do semestre passado pagou projeto integrador 1 comigo. E esse semestre eu continuei com eles em projeto integrador 2. Então, vai continuar o meu nominho aqui como primeiro examinador. Já o pessoal de Ciências Contábeis começou comigo e esse semestre eu repassei para a professora Tarciana. Então, eles vão, na mudança que eles vão fazer do projeto de artigo para o artigo, vai mudar a comissão examinadora. Provavelmente vai estar a professora Tarciana Borges como primeiro examinador e eu vou estar como segundo, porque eu faço questão de participar das bancas de Ciências Contábeis e de Gestão Financeira, tá? Então, com certeza, vocês, no ano que vem, se eu ainda estiver na instituição, que eu pretendo me aposentar nela, estarei com os senhores lá na banca de vocês, ok? Então, a própria folha que tem o último elemento pré-textual, que é a folha de avaliação, também vocês vão ter que me entregar na primeira avaliação pronta, ok? E aí a parte... Professor, Oi? interrompendo aqui rapidinho. Ali onde tem primeiro examinador, é para colocar orientador e o nome do senhor? Só meu nome. Só meu nome, só o nome do senhor, né? Professor, especialista, no caso, normalmente se coloca a titulação e o nome da pessoa. Ok. Ok? Tranquilo. Pronto. E aí, vamos para a parte textual, que essa é a parte que vai dar mais trabalho para a gente, evidentemente. A parte pré-textual, o único trabalho que vocês vão ter é se por acaso até o momento não definiram ainda qual é o tema do trabalho de vocês. Aí vocês vão ficar rodando até conseguir definir, mas ali não tem muito o que fazer, tá? Então, a parte textual a gente começa pela introdução, tá? Mas vale lembrar que a introdução, tá? A gente não tem que focar nela nesse minuto, mas já tem que pensar. Veja, primeiro, a introdução ela apresenta a visão geral sobre o teu projeto do artigo, ok? Ou seja, a introdução que vocês vão fazer comigo agora provavelmente será revisado pelo professor que vai ficar com vocês, ou até por mim mesmo, se dependendo da turma, que vai ficar comigo na hora do artigo. Primeiro, porque, veja, quando a gente está escrevendo um projeto, a gente está trabalhando em algo que nós iremos fazer. Ou seja, o projeto vai dizer assim, este projeto de artigo trará, fará. Ou seja, ele está mostrando o que eu vou fazer quando eu começar a executar a coleta de dados do meu artigo. Diferente do artigo. O artigo, quando eu estou escrevendo, eu já estou escrevendo por algo que eu já fiz. Então, o projeto, eu estou aqui fazendo algo antes da coleta de dados. O artigo, eu já vou estar falando depois que eu coletei os dados, que eu ajustei os dados, ou seja, que eu fiz, de fato, a minha pesquisa de campo, tá? Então, essa vai ser a mudança. Então, tudo que a gente vai escrever aqui, depois vai ser ajustado do modelo do projeto para o modelo do artigo, ok? Então, gente, essa introdução tem que mostrar a visão geral, ou seja, se tu estás falando de contabilidade de custo, de planejamento tributário, de contabilidade gerencial, de contabilidade societária, a pessoa tem que entender o que você está falando aqui na introdução, ok? A introdução você vai ter que situar o teu leitor sobre o que você está falando. Então, na introdução a gente faz sempre um breve relato de tudo que, no caso do projeto, de tudo que eu pretendo fazer, ok? Nele, ou seja, na introdução, ainda tem que conter o campo investigativo, ou seja, na aula passada eu falei para vocês, nosso artigo, obrigatoriamente, a nossa pesquisa é de campo, então eu tenho que dizer onde é o campo investigativo. Ou seja, qual é a empresa? Ah, professor, mas a minha empresa questionou, ela quer que seja sigilo. Não tem problema. Eu posso simplesmente dizer que o meu campo investigativo foi uma empresa industrial localizada no município de Jaboatão, que trabalha no segmento de vestuário. Eu não preciso, de fato, identificar e colocar o nome. Eu, particularmente, nem gosto.
Eu sempre prefiro que no campo investigativo os meus orientandos digam qual é o segmento de atuação, qual é o porte da empresa. Não é necessário dizer de fato quem é a empresa, ok? Se você disser que é uma empresa que trabalha no ramo alimentício, de médio porte, localizada na região metropolitana, a turma já vai se situar. É uma empresa aqui da região, de médio porte, que trabalha nesse segmento. Ponto. E assim eu consigo manter a identidade dessa empresa preservada. Eu não preciso dizer o nome da empresa. Eu não vou chegar aqui e vou dizer a empresa é a empresa Molezinha SA. Não precisa, ok? E também, além de destacar o campo investigativo, você tem que destacar na introdução a importância do tema escolhido. Você tem que destacar a relevância do tema que você está falando. Poxa, eu no semestre passado eu fui orientador de um pessoal de administração e o cara, trabalho fantástico. Aí no meio da introdução estava lá dizendo que o tema era inovador, mas não era relevante. Se não é relevante, por que ele está escrevendo? Entendeu? Professor. Oi? É a Laura. Fala, Laura. Existe um contrato, contrato não, algum recibo, um papel que a empresa assine autorizando que a gente informe o nome da empresa? Veja, eu até na aula passada eu comentei que estou ajustando esse termo. Na verdade, é um termo que a empresa vai assinar para você só para garantir. Assim, na verdade, esse termo não vai garantir muita coisa, não. Mas é mais uma forma de você formalizar com a empresa onde você está fazendo a investigação de campo que você vai precisar de alguns dados. E aí, nesse formulário, ela vai dizer o que é que quer. Por exemplo, se ela não quiser que o nome dela conste no trabalho, ela marca lá. Eu forneço os dados, mas desejo que meu nome não apareça no trabalho. A gente vai manter essa situação. Ou, por exemplo, ela pode fornecer os dados, Laura, e também dizer assim, poxa, eu te dou meus dados, mas eu gostaria que esses números não fossem publicados. A gente também consegue fazer um trabalho e mascarar esses dados, ok? Esse termo de compromisso que a empresa, que vocês vão assinar com a empresa, é uma garantia mais para vocês, para depois não acontecer o que aconteceu com o meu amigo no semestre passado de contabilidade. Quando chegou no estágio 2, que ele foi atrás da coleta de dados, ele demorou para começar a ter orientação. Quando ele teve a primeira orientação, a empresa que ele fez todo o projeto disse que não ia ceder os dados. E sem os dados ele não tinha o trabalho. E aí ele não teve tempo de reformular outro trabalho. Então, esse termo é mais para isso. Agora, entenda o seguinte, o que pode acontecer... Deixa eu colocar aqui o que eu estou falando e está atrapalhando. Esse termo... Porque não era de projeto? Gente, eu preciso que fique em silêncio, porque tá falando bem alto aqui para mim. Então, voltando, Laura, o que acontece basicamente é Tem isso. outra pessoa que não está no mudo aí, professor. Eu estou botando no mudo, só que toda vez que eu boto no mudo, ela está apertando para falar. Mudo. Pronto, coloquei aqui. Vamos lá. Então, esse formulário, esse termo que eu estou ajustando, é mais para isso. Mas, assim, é uma garantia para o aluno. Mas, se a empresa quiser não fornecer os dados, ela vai não fornecer. Então, por isso que eu disse lá no primeiro dia de aula, vamos tentar fazer um trabalho simples, um trabalho bem feito e com os dados que a empresa me forneça. Porque vão ter alguns dados. Por exemplo, eu adoro dados, fazer trabalho de custo, mas nem toda empresa vai fornecer esse tipo de dado para vocês, tá? É muito comum, por exemplo, trabalhos de custo acontecerem quando a empresa não tem, porque aí a gente monta esse sistema de custo e no final a pesquisa não é propositiva, então a gente propõe isso e ele aceita, mas é esse campo investigativo, é essa empresa, esse formulário serve só para isso. Tranquilo, Laura? Esclarecido? Tranquilo. Beleza, vamos embora. Então, a ideia da introdução é justamente essa, tá? Então, veja, o detalhamento da introdução, vocês só vão me passar, na verdade,
na segunda unidade. Agora, vocês têm que se preocupar, mas não vai ser cobrado como nota da primeira unidade, tá? Pronto. Aí, gente, o referencial teórico, esse sim a gente vai ter que trabalhar e trabalhar até com uma certa velocidade para a gente entregar isso na primeira unidade, tá? O que é que você coloca no referencial teórico, tá? É um capítulo específico onde devem ser apresentadas visões dos autores, visões essas convergentes ou divergentes, relacionadas ao tema central ou aos subtemas que vocês consideraram. Então, imagine o seguinte, eu estou fazendo um artigo sobre formação de preço baseado em custo. E nesse artigo, eu defendo que o preço de qualquer mercadoria, de produto ou serviço, seja feito baseado no custo, tá? E aí, eu tenho diversos autores que são autores que defendem essa linha de pensamento. Mas, por exemplo, existe um autor chamado Roberto Assef, tá? Que ele é defensor da formação de preço pela perspectiva e o ponto de vista do consumidor. Poxa, ele é um cara que diverge do meu pensamento. E seria interessante eu colocar a opinião dele no meu referencial teórico, tá? Eu coloco as pessoas que defendem que o melhor método é o método pelo custo, posso colocar os autores que defendem que o melhor método é o baseado na perspectiva do consumidor, e ainda tem um terceiro grupo que diz que o preço deve ser formado baseado não pelo que o consumidor quer, mas sim pelo que o mercado almeja. Mas são autores que todos trabalham para formar preço. E aí, cada um vai ter o seu ponto de vista em relação a qual dos melhores métodos. O ideal é que a gente procure autores que tenham essa divergência para que, entre essas citações, a gente possa se posicionar, ok? O referencial teórico consiste na construção do estado da arte. É um termo bem antigo, mas normalmente em monografias, a gente sempre coloca isso como objetivo específico, tá? Que é a construção do estado da arte. É uma forma bonita de dizer que nós estamos pesquisando para saber o que a academia pensa sobre o tema que a gente escolheu, tá? E aí vem o puxão de orelha que eu vou dar agora e vocês vão levar durante o semestre todo e no próximo também. Gente, o referencial teórico de um artigo tem que ser atualizado. Então, eu preciso buscar referências atualizadas. E aí eu vou à minha regra dos 5 anos. Eu sou muito chato. Então, os meus orientandos sabem que para qualquer citação eu aceitar no meu referencial teórico, acima de 5 anos, o aluno tem que me convencer que ele não achou nada de mais moderno, tá? Nem nada de mais atual. E que essa citação, essa pessoa que falou isso, com mais de 5 anos, é um cara importante no segmento, é um cara importante na área. Por exemplo, eu gosto muito de estudar mercado de capitais, a parte de teoria do portfólio. E aí eu não tenho como fazer um trabalho nessa área de teoria do portfólio ou precificação de ativos, por exemplo, sem citar Markowitz, o trabalho dele, que foi de 1950, ok? Tá? Eu não tenho como fazer um trabalho que eu estou falando de escrituração contábil e não citar a obra de Frei Luca Pacioli, o pai da contabilidade. Aí eu aceito. Agora, você chegar para mim e como alguns alunos vêm me dar um exemplo de planejamento e pega uma citação de 20 anos atrás, pior do que isso, aluno de custo chega para mim e vai fazer uma citação de custo direto com o livro de Eliseu Martins, do ano de 2000. Gente, o livro de contabilidade de custo de Eliseu Martins é um livro comercial. Ele, todo ano, edita uma edição nova. Então, se você procurar, você acha, ok? Então, artigo é tudo que tem de mais novo na literatura do mercado. Então, eu não posso ir buscar referências muito atrasadas, muito antigas, a não ser que seja uma referência top, a não ser que seja um estudo que é indiscutível, ok?
Então, o estado da arte é isso. É a gente buscar o que há de mais novo nessa literatura. E o papel da gente escrevendo o artigo é fazer isso. E aí, a pesquisa da gente não vai se resumir à biblioteca da faculdade. A gente tem aí, hoje, meios de pesquisa, a gente tem bibliotecas, e a gente precisa ir atrás de citações novas. Ah, professor, com essa pandemia, as livrarias, tudo bem. Quem vai puxar a orelha mesmo é o professor do estágio 2. Mas eu vou começar a puxar. Eu vou puxar só um pouquinho, não vou puxar muito, não. Mas a gente precisa sempre estar focando em coisas mais atuais, ok? Tá? E aí, gente, o referencial teórico, não tem como a gente falar de referencial teórico sem falar de citação. Eu não vou me prender muito a detalhe, nem ler os exemplos aqui de todos os exemplos, para que a gente não fique com um vídeo muito extenso, tá? E tudo isso eu sei que vocês já viram. Isso é mais para a gente relembrar o que aconteceu, tá? Então, o que são citações, gente? São informações, são menções extraídas de outra fonte, ou seja, quem sou eu para falar de contabilidade de custo? Eu tenho que ir atrás de autores renomados nessa área. Então, no meu referencial teórico, eu tenho que buscar autores consagrados nessa área. Eu tenho que buscar fontes seguras, tá? Eu tenho que buscar pessoas que realmente sejam referências naquela área. Cada um é especialista naquela área que ele domina. Então, não adianta eu ir buscar citações de planejamento tributário um professor que não domina planejamento tributário. E um curioso, cuidado! Antigamente a gente não tinha esse problema, porque muita gente ia buscar essas informações em artigos e essas informações em livros. Hoje não. Hoje você tem blogs, você tem revistas e muito cuidado aonde vocês vão buscar essas informações para pegarem pessoas de referência, tá? Para a gente não ir atrás de citar autores que não sabem nada. Eu não esqueço até hoje, eu estava dando aula numa época de práticas trabalhistas, eu estava dando aula sobre folha de pagamento e eu não me recordo o que foi. Na verdade, eu acho que era rescisão, algum item lá que não incidia uma determinada alíquota, e aí que ela incidia nas férias e não incidia na rescisão. E aí um aluno foi buscar num blog que depois eu descobri que era um estudante na época e que estava dando informação errada. E ele está achando que era verdade absoluta. Na verdade, hoje a gente vive meio que esse clima de fake news, né? Então, cuidado, vamos buscar, estamos fazendo um trabalho científico, então vamos pelo menos checar as informações que a gente está colocando, tá? Lembre-se, nós somos responsáveis por esse artigo. Então, vocês são responsáveis. Então, se vocês colocarem informação inverídica, vocês vão estar propagando informações erradas, tá? E aí, eu ainda tenho 8 minutos, eu vou tentar aqui adiantar. Então, primeira regrinha da citação, a gente tem que se lembrar o seguinte. Isso foi uma regra que a gente discutiu, é que normalmente nomes que são citados entre parênteses devem sempre estar escrito em caixa alta. Fora deles, caixa média, um bizu. Quem gosta muito disso é professor de cursinho, tá? Então aqui tem um exemplo onde o cara fez uma citação sobre o saber. E aí observa, quem fez essa citação foi Franco, na sua obra de 2008, que está lá na página 133. Então observe, o nome do autor não está dentro do parênteses, então a gente coloca isso em caixa alta. Da mesma forma, a gente tem citações fora do parênteses, ou seja, eu estou aqui na visão de Franco, observe que ele está fora do parênteses, na obra de 2008, na página C, o saber, e aí ele faz a citação dele. Observa que quando está fora do parênteses, ele não é escrito em caixa alta, e sim em caixa média, tá? Outra regrinha que a gente vai precisar é entender os tipos de citação. Eu vou tentar adiantar um pouco aqui para ver se eu consigo finalizar a parte teórica desse vídeo nessa filmagem só. Eu tenho 7 minutos, tá?
Então, e depois, quando eu voltar, se ficar alguma dúvida, a gente trata na segunda passagem aqui na sala. Mas veja só, basicamente, gente, a gente tem dois tipos de citação. A gente tem a citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela citação onde eu reproduzo de forma integral o que o autor escreveu na sua obra, de forma integral. E a citação indireta, que a gente vai ver mais na frente, é aquele modelo de citação onde eu estou escrevendo baseado naquilo que eu li daquele autor, mas eu estou escrevendo com as minhas palavras, tá? Só que, volto àquela pergunta, quem sou eu para escrever sobre contabilidade? Se eu estou falando algo sobre método de custeio, é baseado em estudos que eu fiz de algum grande autor. Então, nesse momento, eu peguei aquela citação daquele autor e, para não ficar aquela leitura muito pesada de só citação direta, eu arrumei aquele texto com as minhas palavras, mas a ideia central continua sendo do autor e não minha, ok? Mas, voltando a falar de citação direta, a gente basicamente tem dois tipos, gente, tá? A gente tem a citação direta que antigamente se chamava de citação direta curta, que são citações que compõem até 3 linhas, tá? Então, essa citação ela deve ser incorporada ao parágrafo e aparecer entre aspas duplas, seguida entre parênteses do nome do autor, ano da publicação, página onde se encontra esta citação, ok? Então, é esse modelinho aqui, ó. A citação, ela se encontra no mesmo parágrafo incorporado, tá? Entre parênteses, tá? E no final, depois da citação, entre parênteses, eu coloco o nome do autor, o ano e a página da citação. O texto que eu copiei está entre aspas e logo depois a informação de onde eu tirei. E aí vai uma dica preciosa para vocês, tá? Toda vez que você citar no referencial teórico, para tudo e vai lá na referência bibliográfica e já faz a citação. Já coloca lá no referencial bibliográfico, para evitar de vocês perderem a fonte e depois estarem doidos atrás, tá? O outro modelo de citação é o que a gente chama de citação longa, ou seja, é uma citação direta que eu tenho mais de 3 linhas. Bem, essa citação, tá, deve figurar em um bloco abaixo do texto, ou seja, é uma citação diferente. Eu tiro ela do parágrafo e coloco num bloco de texto, que tem a sua configuração, ou seja, tem um recuo de 4 centímetros e as fontes é menor do que o texto. Você vem escrevendo num tamanho de fonte e quando chega nessa citação, a fonte diminui. Então, muda o espaçamento e muda a fonte. Um exemplo de citação direta com mais de 3 linhas, a gente vê aqui, ó. Observa que o texto tem uma citação um espaçamento de 1,5, uma fonte 12, e agora, na citação, eu tive esse recuo aqui de 4 centímetros, acompanhado do meu texto, tá? Com a fonte menor e um espaçamento simples, ok? Fora isso, gente, a gente tem também as citações indiretas, como eu já falei. É a transcrição da ideia do autor consultado. Só que eu estou usando as minhas palavras e não a palavra do livro. Nesse caso, eu só informo o autor e o ano da sua publicação. Tá aqui o modelo, tá? É o que a gente chama de citação autor-data. É o modelo de citação indireta. Esse parágrafo aqui, eu escrevi com as minhas palavras, mas puxei essa ideia do livro de Aze, que está lá no meu referencial bibliográfico, ok? Fora isso, outra coisa que aluno adora é a famosa citação de citação. O apud, ou apud, como a turma gosta de chamar, que é nada mais, nada menos que uma expressão em latim que diz citado por, ok? Então, esse apud eu utilizo somente quando eu não consigo ter acesso à obra daquela citação. Por exemplo, eu quero fazer uma citação, achei esta citação em um trabalho de um colega, e aí eu não consegui pegar o livro, o texto que originou aquela citação. Aí eu apelo para o famoso citado por, tá? Então, se eu não tive acesso à fonte, eu pego e faço o citado por utilizando o apud.
Ou seja, aqui tem um exemplo. Eu fiz a citação e disse aqui, ó, Scrum, 1990, citado por Pimenta em 2007. Ou seja, Pimenta tem acesso à obra, eu não tenho. Então, como eu não tenho acesso a essa obra, eu utilizo o APUD, ou citado por, só para me proteger, tá? Porque eu estou fazendo uma citação agora desse Scrum, mas eu estou me baseando num trabalho que eu tive acesso de Pimenta, tá? Pessoal, eu não vai dar para finalizar a aula nesse vídeo, porque está faltando 1 minuto, tá? Então, eu vou finalizar o vídeo aqui, certo? Aquela história, tem o tempo de conversão, ou seja, vai demorar um tempinho para a gente fazer a conversão do vídeo, mas é em torno de 5, 10 minutos, no máximo, não chega a 10. E aí eu mando novamente no grupo da gente o link para a gente continuar. Tá faltando um pouquinho, eu acho que o outro vídeo, no mais tardar em 10 minutinhos, estourando, a gente finaliza, tá? Vou finalizar por aqui e daqui a 5 minutinhos a gente se... Não, o Zoom expulsa, tá? Tranquilo, pessoal?